Estamos começando a oficina O Contexto de Produção de Documentos e Suas Dimensões. Antes de passar a palavra à nossa ministrante e fazer alguns informes, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar o nosso banner, que contém todas as marcas que nos patrocinam e tornam possível o nosso projeto aqui na Fundação e também essa oficina. Fica aqui o nosso agradecimento. Gostaria de lembrá-los que os certificados serão emitidos aos participantes que ficarem até o final dessa oficina e preencherem o formulário que nós iremos compartilhar via chat aqui do Zoom. Hoje, a nossa ministrante é a professora Camila Campoy, que é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é arquivista na empresa Grifo Projetos Históricos e Editoriais, atuando aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, e é também professora do curso técnico em arquivos na Escola Técnica Estadual de São Paulo. Camila. Obrigada, Jéssica. Boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui, né, que é extremamente conceitual e muito relevante, né? Um conceito central da psicologia. Então eu vou passar aqui a minha apresentação para a gente começando esse diálogo aqui. Inicialmente, né, durante essa nossa aula, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, né, como contexto, proveniência, o vínculo arquivístico, funções e atividades. Então, serão conceitos que nós vamos passar por eles e minimamente tentar fazer esse exercício partindo desse conceitual, mas sempre buscando elevar-se a esse concreto, que é um diálogo, uma transposição extremamente necessária, né, do diálogo da teoria e da prática, e que, por vezes, é um desafio, né? Bem, então, começando, a gente vai partir aqui do conceito de contexto. E aí eu trago para a gente observar um conceito que saiu na enciclopédia da professora, que foi organizada pela professora Luciana Durante, que é o conceito de contexto que foi escrito pela pesquisadora Amy Pan. Então, ela define que é o conjunto de elementos que influenciam a produção documental e que são essenciais para dotá-los de significado, sustentar seu valor probatório e estabelecer a identidade disciplinar da arquivologia. Então, o conceito de contexto, ele é um conceito-chave, ele é um conceito central no tratamento dos arquivos e na própria teoria arquivística, e por muitas vezes a gente vai percorrer, retornar esse conceito da UNIPAN, ele tem dificuldade de interpretação pela área até estabelecimento dos seus limites. Então, iremos tentar aqui fazer um percurso de tornar clara esse entendimento conceitual e como ele se expressa por meio da prática do trabalho arquivístico. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa caminhar juntos é definir fronteiras, né? Definindo fronteiras que determinam que contexto é esse da produção de documentos e quais são as suas dimensões, e mais do que isso, né? Como que ele pode ser entendido em outros segmentos de uma outra forma. Então, definir fronteiras é também entender o que nos cabe e o que não nos cabe, tá? Então, a gente começa aqui, eu vou trazer para vocês um depoimento, né? É um trecho, vou fazer a leitura com vocês e a gente vai começar com esse exemplo para construir esse nosso conhecimento hoje. Então, Luísa Maria de Jesus, de 50 anos de idade, mais ou menos, casada, natural do termo de Cunha e moradora deste termo, no bairro de São José, onde vive em companhia de seu marido. Testemunha jurada aos santos evangelhos, em um livro deles, na forma devida. Testemunha que, sendo inquirida sobre o conflito havido entre Manuel Antônio, conhecido por Manuel da Ponte, e José Francisco, conhecido por José Mineiro, respondeu debaixo do juramento prestado o seguinte: que no dia sábado 18 do corrente mês, ao meio-dia mais ou menos, achando-se ela depoente, no bairro do Rio do Peixe, para onde ela e seu marido, Francisco Mariano e filhos, haviam ido tratar de colher sua roça de milho. Estava ela depoente,
em casa de sua filha, de nome Crescência, quando ali passou Manuel Antônio e convidou ao filho dela, depoente, de nome Antônio, que ainda não tem 12 anos, para irem caçar paca, achando-se Manuel da Ponte armado de espingarda e acompanhado de cães para a caçada, a cujo convite anuiu seu filho, e então dirigiram-se para o mato. Passado algum tempo, voltou o filho dela, depoente, e contou-lhe que Manuel da Ponte havia posto os cães no mato, mas que não tinham levantado paca. Por isso que ia caçar em outro lugar. Para o que de novo o convidou, mas que seu filho, a este novo convite, não anuiu e foi para a casa de Benedito Reis comer laranjas. Embaixo da casa de sua filha, em seguida ela, depoente, tendo precisão de lavar roupas, dirigiu-se para um córrego que ficava por debaixo da casa de sua filha, e aí ouviu o estampido de um tiro. Então ela, depoente, lembrou-se que tinha necessidade de consertar uma camisa para também lavar e voltou para sua casa. Quando ouviu alguns cães acuarem, nesse tempo chegou seu filho Antônio e perguntou-lhe se Manuel da Ponte havia matado a paca. Então, na sequência, a essa pergunta respondeu-lhe que julgava que sim, porque tinha ouvido um tiro e acuarem os cães. E à vista disso, disse-lhe seu filho que, de certo, Manuel da Ponte havia matado a paca e que ia pedir-lhe um pedaço, ao que disse a ela, depoente que fosse. Passado algum tempo, voltou seu filho muito pálido e assustado, e disse a ela, depoente, que fosse a ver Manuel da Ponte, que estava na grota perto da ponte, em travessil, entre a ponte e um capinzal atirado. Então ela, depoente, para ali se dirigiu, e com efeito encontrou Manuel da Ponte, deitado no chão, e perguntou-lhe como se tinha atirado, ao que respondeu Manuel da Ponte que não era tiro, mas sim uma facada que José Mineiro, que estava lavrando madeiras, lhe dera e que não culpassem outros. Em seguida, pediu-lhe que o fizesse sentar, e então ela, depoente, o ajudou e o fez sentar. Em seguida, perguntou-lhe se queria que recolhesse as suas tripas e bofes para dentro, ao que respondeu-lhe Manuel da Ponte que não queria, pois estava muito mal e morria necessariamente, mas que queria que lhe desse um pouco d'água, pois estava com muita sede. Então ela, depoente, encheu as mãos d'água e pôs na boca de Manuel da Ponte, que bebeu, para o que foi ajudada por sua filha de nome Crescência, que encostou a cabeça de Manuel da Ponte, a qual havia acompanhado ela depoente. Disse mais, que vendo que Manuel Antônio morria, perguntou-lhe se queria que o ajudasse a bem morrer. E ao que respondeu-lhe Manuel Antônio que sim. Então começou a rezar com ele, e cujo ato chegaram Benedito Reis e Lourenço Pataca, João de Barros e os filhos de Manuel Antônio de nome Francisco e Maria, que tinham vindo a chamado dela, depoente, para o que havia mandado seu filho Antônio. Então o filho de Manuel Antônio deu-lhe louvado, a qual Manuel Antônio ainda pôde responder, e fazendo o mesmo sua filha, só pôde Manuel Antônio apertar-lhe a mão. Então Benedito Reis riscou um fósforo e acendeu uma vela e pôs na mão de Manuel dos Santos, e este logo morreu. Bem, o que a gente inicialmente tem aqui é um trecho, né? Na verdade é um depoimento, esse é um trecho de um processo crime, né, da comarca de Guaratinguetá, de 1881, né? É um trecho extenso, mas na verdade, apenas um depoimento, entre outros documentos que integram esse processo. E esse processo ele faz parte, esse trecho, do livro Homens Livres na Ordem Escravocrata, da pesquisadora Maria Silvia de Carvalho Franco. Então, por que ele nos possibilita ser um mote para demarcar essas fronteiras, né? A partir desse trecho, a autora ela fará uma série de análises, então eu convido vocês a fazermos também essas análises junto a elas. Então, nesse depoimento, isso aqui já é uma análise da autora, né? Então, vamos fazer juntos esse caminho de compreender de que maneira esse
depoimento ele pode integrar as análises compreendidas por ela. Nesse depoimento, objetivam-se comportamentos que refletem o modo típico de viver das populações rurais brasileiras. O próprio local em que se desenrola a cena, a mata, evoca o cenário onde preferentemente transcorria a vida do caipira antigo e a fonte de onde provinha a maioria dos recursos de sua sobrevivência. A atividade em que se entretinham os homens implicados no acontecimento, a exploração da floresta, exprime um estreito e direto vínculo entre o homem e a natureza. E o caráter de suas ocupações, a caça e a extração, reflete o amálgama do trabalho e lazer característicos da modalidade de ajustamento e adaptação encontrados nesse grupo. Então, nesse primeiro bloco da análise da Maria Silvia, ela retorna a elementos que estão no depoimento, né, do processo crime, em que ela vai demarcar o modo de viver dessas pessoas, né, a forma de sustento, que tipo demarcar que é um ambiente rural, né? Alguns termos que aparecem no depoimento, eles são termos de época. O termo de Cunha é, na verdade, um bairro, no sentido de um local rural. Os cães acuaram, outro termo que aparece nesse depoimento, a gente também está tratando do latido dos cães, e entre outros elementos que também são característicos. Então, a autora ela começa a percorrer esse documento e fazer uma construção que ela parte de elementos para analisar a sua fonte de sobrevivência, o modo de vida do caipira nesse sentido, e outros elementos do trabalho, do lazer que esse grupo pratica. Então, ela segue essa análise afirmando, né, o comportamento das pessoas que socorrem a vítima traduzem, pela ajuda à multa, o princípio de solidariedade que nas comunidades pequenas possibilita a complementaridade de seus membros, mediante relações de contraprestação que se estendem a todas as áreas da vida social. Retrata-se também a importância dos vínculos familiares, aqui efetivados por meio da relação básica do modelo patriarcal. Poder paterno versus piedade filial. Objetivada numa situação a bênção, que põe em evidência o seu caráter sagrado, e isso em condições tais que sua ritualização, o louvado, perde o caráter de proceder formal e rotineiro para readquirir a qualidade original de evocação solene, que a gravidade da morte, neste entrecho, lhe devolve. Finalmente, revela-se a importância da religiosidade na cultura rural e sua dimensão mágica, traduzida na correspondência analógica entre a chama da vela e as luzes divinas. Então, nesse segundo ponto da análise da autora, né, na construção que ela faz, ela retorna, ela consegue, a partir desse depoimento, analisar o elemento do comportamento em relação à religiosidade, de como que funcionava essa questão espiritual nesse modelo de comunidade, né? Como que se dava essa relação nas pequenas comunidades e outros princípios que regem o conceito de comunidade. Então, na sequência ainda da análise dela, ela segue. Todos os aspectos acima apontados referem-se a elementos integradores do sistema social, nos vários planos, ecológico, cultural, organizatório e de representações, que quase invariavelmente têm sido tomados por pontos de referência nas pesquisas sobre comunidades. De outra parte, esses mesmos aspectos, quando transpostos para o plano teórico, identificam-se com elementos constitutivos do conceito de relações comunitárias. Entretanto, o componente essencial da situação assim exposta, que conferiu sentido a todo um conjunto de circunstâncias, que determinou seu encadeamento e deu unidade ao contexto, pouca atenção recebeu dos que se ocupam de estudos de comunidades, e é alheio também à classe de fenômenos, compreendidos pelo conceito de relações comunitárias. Refiro-me à extrema violência que está no cerne do evento relatado. Então, a autora, ela segue na análise dela, o que ela vai
demarcar como esse conjunto de circunstâncias, essa unidade, esse contexto que ela está analisando, né, ela vai conseguir identificar um aspecto de extrema violência no seio dessa comunidade. Então, antes, finalizando aqui a análise dela, a caracterização sociológica da relação comunitária se baseia na existência de um consenso, da recíproca determinação das inclinações em um mesmo sentido das pessoas que dela participam. A assertiva fundamental dessa conceituação é que a comunidade é, normalmente, por seu sentido, a contraposição radical de luta. A análise e de situações desse tipo, no contexto social que é aqui considerado, põe em evidência, vinculados a essas conexões gerais que têm sido acentuadas teoricamente, outros componentes cujo sentido é de ruptura e tensão. Esses elementos aí aparecem não como fenômenos irrelevantes de oposição verificáveis nas situações concretas de existência, mas como constitutivos da relação comunitária. Desse ângulo, vê-se, ao contrário da acentuação conceitual acima deferida, a luta aparece como ingente na relação comunitária. Então, aqui, na sequência, ela finaliza apontando, ela faz todo um percurso a partir desse depoimento para construir, né, para compreender, para construir uma compreensão de fenômenos que tornam possíveis uma análise dela em relação ao conceito de comunidade. E aí um conceito tão enraizado dentro de uma teoria sociológica, ela traz o elemento da violência como algo pertencente a essa comunidade, o que vai de encontro, no momento da defesa da sua tese, que dá origem a esse livro, ao que se entendia como a noção de comunidade. O conceito de comunidade, até em geral compreendido até aquele momento, não admitia como natural a violência extrema. Então, ainda dentro da obra da Maria Sílvia, ela faz no prefácio do livro uma defesa da escolha das fontes, né? Ela usou um processo crime e, na defesa da sua tese de doutoramento, foi inquirido que a escolha da fonte, né, que ela havia escolhido uma fonte de extrema violência, um processo crime, e que então ela encontraria violência. E a autora, ela faz uma defesa em relação a isso, no sentido que ela diz que a violência está entranhada nessa realidade social. Então, por isso que é possível observar nessa documentação especializada, dentro de um processo crime, essa expressividade e validade dessa violência. Tá? Então, por que esse exemplo, né, na verdade, dentro de uma perspectiva arquivística, esse é um trecho, né, na verdade, é um depoimento, né, da Maria, elementos que a gente pode precisar, ela não tem a depoente não tem uma precisão da sua idade, tudo isso revela, são os elementos iniciais, mas a Maria Sílvia, como autora, ela faz uma escolha dessa fonte e que vai de encontro ao que é o entendimento da pesquisa histórica, né? O pesquisador ele se propõe a compreensão desses fenômenos, processos e eventos, e esse cruzamento de fontes, né? Então, o que a gente pode entender é que, nesse sentido, essa pesquisa, ela parte da construção de um contexto que é alheio à documentação, né? O processo de pesquisa desse usuário, e aí podemos entender a autora Maria Sílvia como uma usuária dessa documentação, ela pode construir um contexto que é alheio àquilo que o documento exprime e traçar os seus pontos de intersecção ao cruzar fontes. Ela utilizou outras fontes, outros processos crime dentro da sua pesquisa. Então, o que isso traz para a gente? Que há uma construção de um contexto dentro dessa perspectiva, que o que a documentação exprime, então, dentro do que juridicamente se esperaria de uma investigação de processo crime, era responder à pergunta quem matou essa pessoa. Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é um outro olhar sobre esse documento, é um entendimento da religiosidade, da violência nas comunidades. Então, essa construção de um contexto por meio dessa pesquisa,
ela não está observando o contexto de produção desse documento. O contexto de produção documental, que a gente vai explorar hoje aqui juntos, ele dá os limites para esse uso do documento, né? Por meio do contexto de produção, quando nós conseguimos contextualizar um documento no fazer arquivístico, é possível que os nossos pesquisadores se utilizem dele, encontrem o que foi muito bem pontuado pela professora Ana Maria Camargo num artigo, que é o sentido das reservas de sentido. Então, é você encontrar esse potencial informacional na qualidade de pesquisador e não do arquivista, mas poder fazer uma construção, porque esse documento foi muito bem representado e seu contexto de produção delimitado. Então, o que a gente pode entender a partir desse exemplo que trata de um contexto que não é o contexto na perspectiva do arquivo, mas na perspectiva desse usuário, é que, ao demarcar um contexto de produção de documentos, o arquivista ele vai tornar possível que os usuários construam suas pesquisas. Então, essa noção de contexto é um conceito central da área. É um conceito que ele baliza o que torna possível que outros pesquisadores, outros usuários façam o perfeito entendimento do significado daquele documento. Então, aqui eu trago para vocês uma citação da professora Ana Maria Camargo, em que ela estabelece essa distinção entre o do profissional do arquivo e os inúmeros pesquisadores que fazem uso desses conjuntos documentais, né? O papel do arquivista em relação aos documentos é o do profissional que identifica, descreve e disponibiliza os arquivos para um público indefinido de usuários. Tais atividades, elas vão supor não apenas um profundo conhecimento da entidade produtora, mas a procura dos vínculos necessários entre os itens documentais remanescentes. Seu funcionamento ao longo do tempo, o trabalho do arquivista está centrado, pois, na busca do sentido original deste processo de acumulação, sem qualquer preocupação com o caráter polissêmico que a leitura dos documentos invariavelmente sugere. O que essa colocação da professora Ana Maria Camargo, ela nos traz, né? É que é muito fundamental a gente sustentar e definir e se situar que tipo de contexto, né? E aí a gente vai ampliar e voltar ao conceito central inicial da UEMIPAN, o que é esse contexto, né? O que é essa representação? Qual é essa demarcação de contexto que a gente deve fazer no nosso trabalho, visto que, diante do exemplo, do depoimento que a Maria Silvia seleciona para poder construir como fonte a sua pesquisa, não é o contexto que ela construiu, né? O contexto que a Maria Silvia traz é de um cruzamento de fontes em que ela não necessariamente vai estar conseguindo, buscando compreender aquele documento no elemento da sua produção. A sua produção na comarca de Guaratinguetá, em 1881, são os elementos de um contexto de produção, de quem é o produtor e sua data, entre outros aspectos, que vão ser essa moldura, vamos assim dizer, mas esses limites que vão possibilitar que o historiador ou outros pesquisadores, ao fazerem uso desses documentos, não cometam erros ele seria o limite. Ao representar os documentos e contextualizá-los, nós estabeleceríamos os limites para que esses possíveis usuários, ao fazerem uso desses documentos, eles não cometam anacronismos, entre outros, perfeições de um sentido original da produção documental. Então, podemos dizer que a contextualização no âmbito da arquivologia, ela também contribui no sentido de dar um limite em relação a estabilizar esse documento e dos possíveis usos que os pesquisadores farão deles, né? E seria a primeira distinção que a gente precisa fazer. Qual que é esse limite, né, entre o que está voltado para o trabalho do arquivista e quais os possíveis usos. Então, essa noção de contexto, ela, dentro da pesquisa histórica ou outras pesquisas, ela está diretamente ligada a uma construção de um contexto, a uma construção de elementos que não necessariamente vão estar vinculados a uma produção do contexto de produção documental. Então, o que a gente pode também perceber é que o contexto ele é fundamental na representação e organização do arquivo e permite que esses usuários
se tomem e façam usos deles mais amplos. Então, um elemento muito importante seria a arquivista alemã Angélica Meneharitz. Ela coloca para a gente que a arqueologia, né, seria essa ciência dos contextos e das relações. Então, essa perspectiva que a Meneharitz coloca para a gente, ela traz o quê? Que é a partir da demarcação de um contexto, né, da importância desse conceito central do contexto de produção dos documentos, é que a gente pode também estabelecer, e ele vai estar vinculado a essas relações, tá? As relações que os documentos têm em si, entre si. Então, aqui, para a gente vislumbrar essa noção de contexto e relacionamentos, eu trago aqui para vocês um exemplo. O Fernando Henrique, ele recebeu o prêmio de intelectual do ano, né, pelo jornal da Folha de São Paulo e pela União Brasileira. Então, a gente tem aqui tanto uma foto desse evento, né, quanto o discurso que depois veio a ser publicado, né, e o prêmio em si, que ele foi agraciado. Então, a gente tem 3 documentos aqui que dizem respeito a uma mesma circunstância, tá? Então, ao entender que esse documento, ele pertence, esses 3 documentos, eles demarcam uma atividade, que seria essa premiação, tá? A gente pode ter aqui 3 diferentes documentos que dizem respeito ao mesmo contexto. Eles compartilham um contexto e eles pertencem ao mesmo conjunto, então eles têm um relacionamento entre si, tá? E aí, então, a gente pode entender que um documento, ela é dentro do que o Geoffrey Yeo coloca para gente, ele pode não ser essa única representação de uma atividade, né? Então, a gente pode ter uma ata de uma reunião de conselho, notas taquigráficas da secretária e os rascunhos de apontamento de um membro do conselho durante uma reunião. Todos eles vão ser representações de uma mesma atividade, mas de modos diferentes. Então, a gente voltando ao exemplo do Juca Pato, né, da premiação recebida, a gente tem, todos eles são 3 documentos distintos que representam uma mesma atividade, a da premiação, tá? Então, a atividade que origina esse documento e essa circunstância que o demarca, né, que é o ato desse recebimento dessa premiação, elas dialogam como 3 documentos distintos que compartilham o fato de serem representações de uma mesma atividade. E aí a gente pode também entender que dentro de um arquivo, indo para conceitos que trabalham juntos, que o contexto são os elementos e as circunstâncias, como a Winnicott colocou, que determinam essa produção documental e dotam ela de significado. E à medida que, como a Angélica Meneharitz coloca, a arqueologia é a ciência dos contextos e das relações. Então, o contexto é precisar a circunstância, tá? Que aquele documento foi produzido. E a relação entre o que vários documentos têm entre si é o que a gente vai entender como esse vínculo arquivístico, né? E o que foi definido pela professora Luciana Durante num artigo chamado Archival Bonds. Então, essa é uma rede de relacionamento. O que é esse vínculo arquivístico? Então, a gente tem o arquivo, ele é um todo orgânico, né? É um atributo dos arquivos a organicidade. E os documentos possuem uma relação entre si que demarcam esse vínculo. Quando um documento contextualizado, um conjunto documental contextualizado, ele é orgânico, tá? E, por definição, a gente entenderia que esse vínculo é essa rede de relacionamentos que cada documento possui com documentos pertencentes ao mesmo conjunto. Então, o vínculo ele é originário porque ele vai existir a partir de quando esse documento é criado. Então, ou seja, né, depois que ele ter sido criado e recebido, ele é reservado no fundo de uma pessoa física ou jurídica que elaborou e o recebeu nessa ação para ação ou referência. Ele é necessário porque ele existe para cada documento. Então, um documento pode ser considerado um documento de arquivo apenas se ele adquiriu esse vínculo arquivístico, e ele é determinado porque ele é qualificado pela função do documento na agregação documental a que ele pertence. Então, quando a gente volta ao exemplo do Juca Pato, o que a gente tem ali? A gente tem, além de
são 3 documentos que compartilham a mesma circunstância e eles se relacionam entre si. Mas o que torna possível vislumbrar tanto o contexto quanto o vínculo arquivístico e esse todo orgânico? É a devida contextualização do documento. Então, à medida que se pode minimamente identificar a circunstância que um documento foi produzido e os outros documentos que são produzidos nessa mesma circunstância, você já está demarcando um contexto. Você está contextualizando esse documento e, assim, minimamente, garantindo o que a gente vai trabalhar mais adiante, que seria uma estabilidade de sentido na organização dos acervos. Então, o que o Geoffrey Yeo coloca para a gente também é que conhecer o contexto de um documento é essencial para o seu entendimento, né? E aí, também uma expressão da Angélica Meneharitz é que os arquivos não devem ser lidos, mas entendidos. Então, conhecer o contexto de um documento, poder delimitar e estabelecer quais circunstâncias, tá? E o ambiente que ele foi produzido, é fundamental para o entendimento dos arquivos. É no ato da contextualização, que é um conceito-chave da área, ao determinar essa contextualização, é que a gente pode minimamente compreendê-los, né? E gerar um possível entendimento dele, representá-lo de forma que ele tenha mantido as suas características que tornam uma compreensão significativa, que atribuem sentido a ele. Então, a partir desse pequeno percurso, a gente parte que existe uma importância do contexto como uma forma de estabilizar e permitir que demarcar essa rede de relacionamentos que há entre os documentos, que seria o vínculo arquivístico. Ela possibilitaria também a compreensão de quais documentos originam-se da mesma atividade. Então, o contexto ele permite a contextualização dos documentos na organização de um acervo, ela traz para a gente a possibilidade de uma melhor compreensão e representação por meio dos instrumentos que nós produzimos na organização de acervos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, desses documentos, desse conjunto documental. Bem, em relação aos conceitos, né, o conceito de contextos e os autores que vão abordar esse conceito, a gente invariavelmente vai precisar entender a relação com a proveniência dos documentos. Então, o princípio da proveniência, ele estabelece, ele é algo a ser perseguido, é o princípio primordial da arquivologia, e são elementos essenciais, tanto o princípio da proveniência quanto os vínculos e a proveniência dos documentos, são elementos essenciais para que os arquivistas têm que respeitar e compreender o tratamento documental. Então, a própria UEM-PAN, ela vai colocar que é a partir do princípio da proveniência que a gente pode considerar que ele orienta a prática arquivística e ele permite que, por meio dele, que ele estabelece a origem dos documentos, que se identifique, represente e comunique esse contexto. Então, o princípio da proveniência, como a gente muito tem tratado na área, ele se estabelece já no século XIX, e ele orienta essa noção de que nós temos que manter os documentos de uma mesma origem juntos, né? Então, ao demarcar e manter essa origem num aspecto mais macro, a gente teria uma prática que permitiria, minimamente, essa noção da contextualização dos documentos. Então, a proveniência é esse princípio número 1 que nos permite minimamente fazer essa determinação do produtor e que a proveniência vai ilustrar de que maneira seria melhor compreender esse conjunto. Então, o contexto, né, ele vai dotar é fundamental para compreender esses significados do documento. Então, se você estabelece a proveniência e consegue demarcar as circunstâncias e o ambiente da produção documental, o conteúdo desses documentos ele se torna explicável à medida em que a gente pode compreender seu contexto. Então, voltando até a pesquisa da Maria Silvia,
Se você não tem um documento contextualizado, que ali ela pôde utilizar um recorte, né, de um depoimento que integra um processo crime na íntegra, mas o uso desse conteúdo, que para ela serviu para a construção de uma argumentação, para compreender um fenômeno e um processo, precisou do conhecimento do contexto, né? Ela minimamente precisou saber exatamente de onde provinha aquela fonte. É o mínimo conhecimento desse contexto que torna com que essa representação de um processo que está devidamente contextualizado, que esses usuários façam seus possíveis usos, tá? Bem, dentro da enciclopédia de Archival Science, a Weinman, ela faz uma distinção entre esses elementos contextuais. Ela estabelece duas hierarquias que, na verdade, são unívonas e que dialogam em relação ao que ela entende como esses elementos, né? Então, o contexto circunstancial seria, por conceito, o que nos permite situar o documento nesse ambiente técnico, jurídico e administrativo que condiciona as ações que originam os documentos. E o elemento direto, ele vai permitir situar o documento no ambiente da produção documental e das funções vinculadas a ela. Então, o circunstancial seriam esses requisitos que vão determinar todos os elementos desse ambiente da produção documental e diretamente vinculado a essa noção do produtor, né, desse ambiente técnico, jurídico e administrativo. E o direto, ele vai estar diretamente no momento da produção e das funções. Então, seriam as funções e atividades do documento, uma vez entendida que uma função, né, vai ter uma atividade vinculada a ela, e essa atividade gera documentos. E todo documento é gerado a partir de uma circunstância, né? Ele é demarcado um elemento que vai demarcar essa questão contextual. Então, a gente pode entender, e assim, a partir da construção que ela faz no conceito de contexto, que tanto esse contexto circunstancial, que ela distingue do direto, eles são necessários para a gente compreender os documentos. Então, observando as colocações dos autores, a gente pode minimamente entender que o contexto ele vai tornar possível a compreensão dos documentos e na devida representação do arquivo, na organização, ele vai tornar possível que haja uma estabilidade de sentido que permita com que outros usuários mantenham-se minimamente limitados, seja uma espécie de uma moldura que determina os maiores goals deles, mas que seria um inicial que mantém essa estabilidade. Então, teria esse nosso trabalho de demarcar esse contexto de produção de documentos na organização dos acervos, o que não é uma tarefa nada fácil e que é essencial para uma boa organização e representação desse conjunto por meio dos nossos instrumentos. Ainda dentro das definições, o Terry Eastwood, ele coloca para a gente uma noção muito importante, que ao apontar qual seria o valor probatório dos documentos, ele vai caracterizar que o valor dos documentos como um registro do que aconteceu, do como aconteceu e no contexto em que aconteceu. Então, a gente volta a uma noção inicial de que os documentos provam uma ação, eles são elementos que produzidos para provar uma ação, uma ação é o valor de prova natural de um documento. Ele é feito para tornar possível uma determinada atividade, ele é prova daquilo. E como o próprio Eastwood coloca, é um registro do que aconteceu, como aconteceu e no contexto que aconteceu. Então, o contexto, mais uma vez, aqui é apontado por um autor como essa circunstância da produção documental, esse elemento que determina esse evento, essa realidade em que se produz o documento. Tá? Segundo a Janice Goncalves, ela vai também definir que o contexto são essas circunstâncias que fizeram com que o documento existisse e tivesse um suporte, uma forma e um formato específicos, configurando um determinado tipo documental. Então, a professora Janice Goncalves, ela traz uma perspectiva de que é na circunstância da produção documental que a gente vai poder minimamente atrelar e identificar um possível tipo documental. Então, os documentos são produzidos, seus tipos documentais identificados.
E um tipo documental, na medida na definição da espécie mais atividade, estaria ali essa nossa fórmula nuclear, né, do tipo, como uma forma de identificar tanto a espécie, que vai ser condicionada à atividade que ela representa, e ela demarcaria nesse tipo identificado, que é o contexto. Então, documentos contextualizados, eles nos permitem essa compreensão do que eles significam. Então, recentemente, a gente tem a publicação do glossário de documentos arquivísticos digitais, e ele traz também uma definição de contexto, em que ele vai definir como um ambiente em que ocorre a ação registrada do documento. Então, na análise do contexto de um documento arquivístico, o foco deixa de ser o documento em si e passa a abranger toda a estrutura que o envolve, ou seja, o seu contexto documental, jurídico-administrativo, de procedimentos, de proveniência e tecnológico. O interessante, uma vez que o conceito de contexto, apesar de ser muito centralizado e está ancorado numa tradição que vem desde a proveniência, da garantia desses elementos, da circunstância do momento da produção documental, no ambiente digital é que as discussões sobre contexto, e cada vez mais, ele se tornou um conceito que temos tido cada vez mais produções e definições assim, que tentam dar conta da importância desse conceito central. O ambiente em que ocorre essa ação registrada, ela se torna um conceito especial no sentido em que, mais uma vez, traz essa noção de contexto como um ambiente, então a circunstância, e que isso vai percorrer e vai envolver outros tipos de contexto, né, que é o que o glossário de documentos arquivísticos digitais traz. Então, esse conceito de procedimentos poderia ser entendido como essas normas internas que vão regular essa produção, tramitação, uso e arquivamento. Esse contexto de proveniência, aí retomando a noção de proveniência, seriam todos esses instrumentos que permitem essa representação do produtor. Então, organogramas, regimentos, regulamentos internos, que vão permitir que se identifique essa unidade produtora, né? E esse contexto jurídico-administrativo, eles são com um conceito externo que ele orienta a forma de produção documental dessa entidade produtora. São essas leis, essas normas, tá? E à medida que o conceito de contexto tecnológico traria para a gente essa noção desse ambiente tecnológico em que esse documento será produzido. E o contexto documental são os instrumentos que produzimos e que seriam códigos de classificação, guias, índices e outros instrumentos que vão permitir situar esse documento no conjunto a que pertence. Então, seriam essas diferentes camadas, né, essas dimensões desse contexto que permitiriam que todos esses elementos que garantiriam essa estabilidade de sentido. Elas todas são elementos que contribuem e fazem parte dessa noção. E aí, a Heather McNeil, ela coloca para a gente que, ao analisar interna e externamente um fundo, a gente pode também analisar o seu contexto funcional, organizacional e documental, entendendo a questão de proveniência funcional, que seriam essas funções, o organizacional, que seria a proveniência, essa estrutura da organização, e o documental, dentro dessa noção desses instrumentos que a gente produz para poder manter essa estabilidade de sentido. Bem, vistos esses elementos da demarcação do contexto, a questão conceitual, a gente parte para observar como demarcar esse contexto, né? Como poder estabelecer isso. Lembrando que o contexto ele está fora do documento. Então, o contexto é esse ambiente, são essas circunstâncias. Os autores que se puseram a definir e trouxeram elementos definidores do que seria o contexto, sempre trazem essa noção de que o contexto está fora do documento, ele é esse ambiente, essa circunstância, são esses elementos que que estão presentes e que condicionam esse momento da produção documental. E então a gente entende, né, que contexto e organicidade, vínculo arquivístico não são sinônimos, tá? O contexto é esse ambiente, são esses elementos da demarcação da produção documental, à medida em que o vínculo arquivístico é o relacionamento entre os documentos do conjunto.
documentos contextualizados são orgânicos, porque você consegue identificar a circunstância da sua produção e garantir a sua estabilidade de sentido. Tá? Então, como isso funcionaria? Então, se a gente, dentro desse esquema, se a gente trabalhasse com um patamar imediato, de uma atividade rotineira ou eventual, circunscrita a um tempo e lugar, a gente garante a estabilidade de sentido. Se nós trabalharmos uma representação num patamar imediato, a gente tem grandezas variáveis e gera ambiguidade. Em aplicação, como isso funcionaria? Então, aqui a gente pode pensar, documentos que foram acumulados quando o Fernando Henrique Cardoso recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade do Porto em 22 de julho de 95, né? Então, qual seria esse evento, essa circunstância, o contexto desse fato, né? Enfim, seria essa concessão ao Fernando Henrique do título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto, em Portugal, em 22 de julho de 95. Qual seria esse tipo de evento, né? Qual seria essa qualificação dessa atividade? Ela seria o recebimento de uma titulação honoris causa. Ao contextualizar dessa maneira o documento, a gente consegue uma estabilidade de sentido, a gente consegue determinar para qualquer usuário que seja uma representação, uma identificação desse contexto e que garante com que você possa determinar a qualquer pesquisador que tome por fonte ou faça uso desse documento os elementos que garantem o momento em que ele foi produzido. Isso faz com que qualquer pesquisa que possa ser empreendida em relação a esse documento tenha construções que só levam em conta e que partem dos elementos da produção documental de um contexto extremamente colado ao documento. Se nós pensássemos num tratamento documental que gera ambiguidade, que ele seria esse patamar imediato, a gente, em vez de observar esse documento sobre o evento e tipo de evento, nós classificaríamos, identificaríamos ele por grandezas variáveis, como vida política, mandatos presidenciais, honrarias recebidas, ou vida acadêmica, prêmios e distinções. E isso gera uma ambiguidade, e pensando especialmente na titulação honoris causa e na carreira do FHC, uma vez que o FHC como determinar qual elemento desses patamares imediatos, dessas grandezas variáveis, poderiam ser alocados esse documento, vida política ou vida acadêmica? Então, qual seria essa circunstância que condicionaria? São grandezas variáveis que não promovem uma determinada estabilidade de identificação do contexto. Uma vez que Fernando Henrique manteve tanto uma vida acadêmica quanto política, como estabelecer em qual atributo classificar esse documento? Uma vida política, uma vida acadêmica? Então, a grandeza variada, quer dizer, quanto mais acima do documento e menos próximo da atividade, há uma ambiguidade em como identificar esse contexto. Seria um contexto muito amplo, então ele promoveria ambiguidade na identificação. Mas ao trabalhar no mais próximo da atividade, que seria essa titulação honoris causa, a circunstância que deu origem a esse documento, nós podemos estabelecer uma estabilidade de sentido, porque essa representação que a gente faz na organização desse conjunto, ela aponta minimamente ali os elementos do momento em que ele foi produzido e o que é essencial a esse documento. Bem, ao mesmo tempo que a gente pode ter um contexto, um evento que é extremamente rotineiro, que está presente nas rotinas de um determinado conjunto documental, de uma determinada função e atividade cumprida por uma pessoa ou uma instituição, a gente também experimenta eventos que eles são pontuais, mas que eles também existem uma cobertura deles, mas não rotineira. Em relação à vida presidencial e ao tratamento documental que foi realizado, uma abordagem contextual na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em relação às fotografias, que
existia toda uma cultura de tratamento documental que tratava essas reportagens fotográficas como um todo, a escolha pelo particular, e isso quer dizer em relação aos eventos que compõem uma determinada viagem presidencial, como revistas tropas, deposição de túmulos no túmulo do soldado desconhecido, essa distinção em relação a isso estabelece atividades rotineiras que estão presentes em conjuntos documentais de presidentes e homens públicos. Então, a revista As Tropas é um bom exemplo para a gente entender essa noção de evento e do contexto que dá origem a esse documento. Então, aqui a gente tem uma viagem do FHC ao Chile em março de 95, uma viagem do FHC ao Rio de Janeiro em agosto de 95. O que a gente observa é que são imagens semelhantes. Da mesma maneira, uma viagem do FHC à Alemanha em setembro de 95. Então, dentro de um conjunto documental, a gente vai ter funções e atividades que elas são rotineiras, que elas se estabelecem ao longo do tempo. E aí a gente aqui traz a revista As Tropas, e isso foi uma escolha metodológica que buscou sempre na Fundação FHC trazer uma contextualização do mais próximo do documento, na atividade, para garantir essa representação com estabilidade de sentido. Então, a revista As Tropas, como definição, né, ela é recorrente nesse âmbito cerimonial, do cerimonial de Estado. Então, organizar todas a documentação referente ao cerimonial de Estado sobre a rubrica de cerimonial de Estado não seria o suficiente, né? Seria um evento que levaria ambiguidade, a gente trabalharia naquele patamar mediato, mais amplo. O que estaria mais próximo ao documento, e seria esse patamar imediato, seria identificar todas as revistas tropas como revistas tropas. E aí, por mais que sejam circunstâncias distintas, elas são o cumprimento de uma mesma atividade no cerimonial de Estado. Então, a gente vai ter uma série de cerimoniais que, quando identificados pelo que eles representam, a gente estabelece quais são as atividades rotineiras. E aí a gente estabelece também essa relação entre dos documentos entre si. Então, um exemplo de uma atividade que não é rotineira, e aí seria um evento pontual, seria a gente observar o evento que seria identificado como uma atividade de atentado, né? Que foi o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. A gente tem no nosso acervo 2 exemplos ilustrativos disso. Então, a gente tem tanto um ofício de manifestação de apoio produzido pelo Fernando Henrique ao presidente George Bush e uma reportagem fotográfica com uma foto do momento em que Fernando Henrique, o clique do momento que ele acompanhava a cobertura jornalística do 11 de setembro. Então, tanto eventos que eles são pontuais, como eventos rotineiros, quando devidamente contextualizados, eles permitem que a gente estabeleça atividades que ou não são rotineiras, ou são rotineiras, mas que estão devidamente representadas. Então, a revista As Tropas é uma atividade rotineira do cerimonial de Estado em que a gente vai ter uma sequência de documentos, tanto no acervo presidencial como do Fernando Henrique, como em outros, porque faz parte desse protocolo. À medida que o 11 de setembro é um evento único, circunscrito no tempo, mas minimamente poderemos ter outros atentados e seria a mesma atividade que daria origem a ele. Então, nesses 2 casos, a gente consegue contextualizar tanto uma atividade que não é rotineira, que ela está demarcada no tempo, quanto atividades rotineiras que elas percorrem em relação ao tempo, mas que, devidamente contextualizada, oferecem os elementos essenciais para os possíveis usos que se façam dela. Então, o que seriam esses elementos essenciais que a gente demarcaria nesse contexto? É a atividade que origina esse documento. Então, no caso do 11 de setembro, a gente está falando sobre atividade, esse é o atentado, enfim, esse contexto de produção, e demarcar o local e o tempo. Então, voltando ainda ao exemplo da Maria Silvia, a gente ali tem um fragmento, não tem o processo crime, seria o documento em si, a gente ali tem um trecho, que é apenas um depoimento, mas quais são os elementos
iniciais que aquela pesquisadora precisou para poder ancorar a fonte dela era conhecer minimamente do que os elementos da produção daquele documento, um processo crime da comarca de Guaratinguetá de 1881. Então, é nessa contextualização que reside o caminho que a gente deve percorrer, tá? Estabelecer, identificar, representar por meio de uma descrição das funções arquivísticas, sejam ela a classificação ou a descrição, quais são esses elementos? E ao demarcar isso, a gente também demarca o produtor. Então, a gente estabelece todos os elementos de quando o documento foi produzido, como bem coloca o Terry Stewart, como, por que, quem, em que contexto ele foi produzido. Bem, então, se a gente pensar exatamente sobre esse ponto do contexto, né, a gente pode entender que o contexto é esse ponto crucial do trabalho arquivístico, né, que é somente a partir do reconhecimento e da interpretação dele é que a gente vai poder estabelecer as relações dos documentos entre si e das atividades que dão origem a eles, né? Então, a gente retoma aqui uma noção de que se a natureza contextual do arquivo faz os documentos parcelas dotadas de tempo e circunstância, então é estabelecer esse elemento que determina a circunstância da sua produção e do tempo, cujo significado pleno só se alcança no âmbito das relações que mantém entre si. Dificilmente agentes externos a instituições poderão compreender o verdadeiro alcance desse conceito de organicidade. Tenderão a eleger conteúdos e temas conjunturalmente expressivos, sem se dar conta de que promovem reciprocidade entre dois universos perfeitamente distintos, o do arquivo e dos sentidos que lhe impressam os usuários. Então, a partir da colocação da professora Ana Maria Camargo, a gente retorna ao nosso conceito inicial, ao nosso exemplo inicial, né? A contextualização dos documentos, é estabelecer a produção documental dele e poder delimitar qual é esse contexto, qual é essa circunstância, qual é esse momento, que vai possibilitar que a gente também demarque as relações que os documentos têm entre si. Então, aí voltando ao exemplo do Gil Capato, é a partir dele que a gente tem 3 documentos diferentes ilustrando ali uma mesma circunstância. Eles são todos produtos daquela mesma atividade. Ao identificar isso num processo tanto de, enfim, classificação, descrição, estamos contribuindo em estabilizar o sentido deles, em oferecer uma identificação desse vínculo arquivístico, dessa organicidade do todo, desse atributo dos arquivos como um todo orgânico, né? Os nossos pesquisadores, eles vão eleger conteúdos, né, e temas que os interessem, mas é a partir do nosso trabalho, que é um ponto crucial, de estabelecer esse contexto, determinar o seu produtor, determinar a circunstância em que foi produzido, demarcar esse contexto, é que a gente torna possível que eles elejam esses conteúdos e esses temas, que eles possam minimamente cruzar esses universos, né, dos sentidos que eles atribuem e do arquivo, do documento em si com o seu contexto de produção. Então, o percurso que eu busco aqui, que a gente faça e trabalhe sobre isso, é entender de que maneira a produção documental ela precisa ser contextualizada. E é realmente um contexto-chave da área, é um conceito-chave da área, o conceito de contexto. Uma vez que ele nos permite conhecer o momento da produção documental, nos permite representar isso numa descrição arquivística ou num plano de classificação, as determinadas funções e atividades que dão origem àquele documento. Então, por vezes, a gente vai tentar fazer o contraponto entre contexto e conteúdo, ele aparece como uma dualidade que já amplamente discutida, até discutida aqui em uma das nossas oficinas no ano passado. Ele traz o que é esse contexto, qual que é o contexto que a gente determina. E aí um exemplo muito, muito útil para poder entender em relação a um conjunto muito polêmico, em relação à própria correspondência. Em um artigo, em 1996, a Sue McCamish, ela demarca essencialmente o que interessa a nós na representação desse contexto.
Ao discutir sobre as cartas, a Suema Chemist coloca que o que uma carta é prova, enfim, o que uma carta, qual o contexto de uma carta, é a relação entre os que se correspondem, é isso que nos cabe identificar, né? É o seu tipo documental e a relação entre esse remetente e destinatário. O conteúdo em si, ele nos permite alcançar esse contexto, a gente lê os documentos para poder minimamente identificar nesse sentido, a gente conhece, passa por esse conteúdo para demarcar esse contexto, mas não é uma discussão desse conteúdo que vai nos determinar o sentido. Esse é o sentido inicial de construção de contexto que a Maria Silvia nos faz. Então, é um caminho que, mesmo que mais discutido recentemente o conceito de contexto, ele também traz para a gente essa noção de que ele é essencial. É nele que está nossa chave de ouro, nosso elemento máximo para poder garantir a própria representação dessa organicidade desses vínculos arquivísticos. Muito obrigada, Camila, pela aula. Eu vou começar a te passar as perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Mário Alexandre Dantas Barbosa, e ele pergunta se existe a possibilidade de se considerar um vínculo orgânico entre partes de um conjunto documental que foi separado, por motivos diversos, em arquivos de instituições diferentes. Eles são um conjunto, né? Eles foram separados em instituições, mas eles são um conjunto, eles são um arquivo. Os documentos, o vínculo arquivístico, ele não é atribuído, né? Ele é inerente ao conjunto. Por ser separado, ao meu ver, não tiraria esse atributo dele, né? O lugar físico em que ele ocupa em duas instituições, eles teriam um vínculo. Se eles são o mesmo conjunto, têm o mesmo produtor, a gente está falando de um arquivo único. Então, assim, eles têm um interrelacionamento, mas somente a gente consegue observar, e é necessário que a gente poder contextualizar, enxergar esses vínculos, entender esse interrelacionamento, é um documento contextualizado. Isso se torna evidente aos nossos olhos na medida em que a gente promove essa identificação do contexto. Então, eles podem estar separados fisicamente, instituições diferentes, mas eles são um todo, eles são o mesmo conjunto. Se você consegue determinar essa proveniência, então há uma organicidade nesse todo, porque o arquivo é um todo orgânico. A separação física deles não retira esse vínculo. A próxima pergunta é da Camila Russo Batista. Ela gostaria de saber se o contexto, ou melhor, a análise do contexto documental, parte de alguma perspectiva metodológica ou os arquivistas que o determinam. Aí ela dá o exemplo de uma palavra-chave ou tema é escolhida, ou todas as iconografias ficam juntas. A identificação do contexto, assim, no caso, a revista As Tropas, ele é um cerimonial de Estado, né? Não é um termo criado, não é uma palavra-chave criada, né? Ela faz parte dos elementos, como deposição de flores no túmulo do soldado desconhecido, são elementos que eles já estão determinados, né? A gente tem um cerimonial, em relação à iconografia, né? A gente tem um cerimonial de Estado. Então, essa determinação da palavra do contexto, então, dentro da metodologia que tem sido realizada na Fundação Fernando Henrique, uma abordagem contextual, esses termos todos, eles estão vinculados a esse contexto. Essa qualificação e esse termo de palavra-chave é definido num glossário de eventos que a gente tem disponível no site da Fundação. A identificação do contexto, ele é aquele ambiente da produção documental. Ele não poderia ser atribuído, ele está fora do documento, ele não é inerente ao documento, mas ele está ali, são as circunstâncias da sua produção. E você tem dentro da iconografia, terminologias consolidadas. Então, no caso das reportagens fotográficas, a gente, por muito tempo, teve um tratamento documental em que se estabelecia uma determinada missão ou reportagem fotográfica que ela agrupava uma série de eventos. A escolha metodológica da Fundação foi fazer uma separação, na verdade, na descrição desses documentos pelo tipo de evento que eles têm, então, tipo de contexto.
Então, revistas tropas, deposição de flores no túmulo solar desconhecido. Então, é demarcar aquilo e que quando você faz, no caso, assim, uma documentação que foi descrita, né, uma pesquisa na nossa base de dados, você, ao ter esse resultado dessa pesquisa, você vislumbra essa relação entre essa atividade rotineira. Então, porque o que você consegue fazer? Uma pesquisa sobre revistas tropas por tipo de evento na nossa base de dados, você vai ter todas as revistas das tropas. Você vê claramente ali no trabalho da descrição uma série de elementos que são pertinentes ao mesmo, compartilham a mesma atividade. Então, o contexto de produção de documentos ele tem que ser identificado, ele não é construído. A nossa próxima pergunta é do Jair Marins de Miranda. Ele gostaria de saber qual a distinção que você faz de contexto e proveniência. Bem, os autores, por muito tempo, né, até se estabelece uma noção na discussão de uma série de autores, quais seriam os limites entre contexto e proveniência. A noção de proveniência, que seria essa demarcação de quem é o produtor, né? Quem produziu aqueles documentos e que eles devem ficar todos juntos. Então, ela seria essa noção inicial que nos daria elementos para demarcar todos os documentos que têm uma mesma origem, né? Que elas provêm de um mesmo produtor, de um mesmo acumulador desses documentos. O contexto é o ambiente da produção documental, né? Então, a gente pode entender, eu achei muito pertinente o entendimento da Wei-Min Pan, quando ela coloca que a proveniência, o princípio da proveniência, ele pode ser considerado como esse princípio perseguido pela nossa prática arquivística, que vai permitir que a gente identifique esse contexto, porque o contexto está vinculado à produção documental. Então, são todos como definido pelo glossário de documentos digitais arquivísticos digitais, enfim, ele é um ambiente. Tem autores que vão definir o contexto, ou pelo menos mencionar como frame, que é tipo moldura. Então, é esse limite, essa demarcação do momento da produção documental. E a proveniência é esse produtor, tem uma perspectiva do quem é esse produtor, quem é o produtor desse conjunto documental. Então, a gente pode entender que o contexto é a circunstância em que um documento é produzido e proveniência é o produtor desse documento. Mas, ao identificar o contexto, a gente também identifica quem produziu esse documento. A nossa próxima pergunta é da Valéria Cisneros. Ela gostaria de saber quando um mesmo documento é utilizado em contextos diferentes, como vocês trabalham a representação e a recuperação deste documento. Aí ela complementa dizendo que nos arquivos pessoais isso é bem comum. Bem, dentro da metodologia que a gente segue na Fundação, a gente pode demarcar na aba contexto da nossa base de dados uma dupla classificação desse evento, de circunstância, né? Então, a gente poderia assumir essa dupla classificação, né? Que ele é originário de um duplo contexto, no sentido de uma dupla atividade, né? Mas seria esse o caso que a gente seguiria na identificação do contexto. Então, a gente teria a possibilidade, dentro da metodologia contextual, de uma classificação de dois eventos, de duas atividades que dão origem a esse documento, mas é uma identificação dessas circunstâncias, desse duplo contexto. A nossa próxima pergunta é do Mário Alexandre Dantas Barbosa. Ele pergunta se seria possível o estabelecimento do contexto que integrasse, em alguma medida, o patamar imediato e o mediato, visto que este último também oferece alguma vantagem por sua abrangência e não apenas o ônus da ambiguidade? Olha, assim, são duas perspectivas metodológicas diferentes, né? Na verdade, sempre que trabalhar o mais próximo da atividade, né, contextualizar o documento o mais baixo possível no âmbito da atividade é o que garante essa estabilidade, porque você representa o momento da produção documental, qual atividade origina aquele documento. Escolher uma grandeza variável são coisas excludentes, assim, no sentido que trabalhar num patamar mais alto e como esse orientador, ele vai promover ambiguidade, porque no exemplo do honoris causa, em qual
em qual segmento entraria essa titulação honoris causa, considerando a vida do Fernando Henrique Cardoso? Em vida acadêmica ou vida política? Como determinar isso? É muito ambíguo. Então, a contextualização, e dentro da abordagem que a gente segue na Fundação FHC, ela parte disso, do contexto mais imediato. A estabilidade de sentido está nele, na devida identificação dessa circunstância da produção documental em relação à atividade. Então, eu acredito que não dá para... São binômios, assim, não daria para você ter tanto uma contextualização imediata como imediata. E a imediata, ela sempre irá promover a ambiguidade, porque você está no patamar mais alto. Você está indo numa grandeza muito alta e não está próximo ao documento. A gente tem que partir do documento. É nele que está o sentido, né? É a identificação do documento. Quando a gente identifica uma tipologia, ela é o que a gente pode minimamente estabelecer numa fórmula nuclear do tipo, a espécie e atividade, como uma devida representação do que origina aquele documento. Então, seria excludente. Falando de contextualização, a Luciana Dias Silva pergunta: a contextualização no processo descritivo permite datar ou identificar a data provável de um documento? Sim, são os elementos do contexto, né? São vamos assim dizer, que são essas circunstâncias da sua produção. E aí, enfim, circunstância também está em relação ao tempo. Então, a gente tem elementos que a gente precisa minimamente identificar como sentido de contexto. Então, a gente precisa saber a data daquele documento, de onde ele provém, né? Quem é o seu produtor, que atividade ele o origina. Então, sim, a data é um demarcador. O tempo é uma demarcação importante. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Antunes da Silva. Ele pergunta: como descrever no âmbito de trabalho documental essas relações entre os documentos? Bem, entre os inúmeros autores, né, a questão do contexto documental, enfim, são os nossos instrumentos. É um plano de classificação, ele é uma representação dessa inter-relação. O plano de classificação é um dos nossos instrumentos que permite vislumbrar essa organicidade do conjunto, né? Ao estabelecer qual é a atividade que origina um documento, né, o seu tipo documental, ainda assim, a tipologia documental é uma das maneiras mais, assim, vamos dizer, umas maneiras mais apuradas, assim, mais equilibradas, enfim, que deve ser perseguida, mais pertinente de identificação dos documentos, porque ele permite estabelecer essa relação entre espécie e tipo. Mas o que a gente pode entender é isso, né? Essa determinação, sim, da data. O Jair Marins de Miranda pergunta: qual o impacto que você vê do novo padrão de descrição Records in Contexts na prática da descrição, já que ele sugere outros contextos para além do contexto do produtor? Bem, em relação à norma, eu ainda não tive contato em discutir a norma, né? A gente pode reconhecer, enfim, uma série de autores reconhecem os outros contextos da produção documental, né? Acho que a gente pode também entender que a gente tem uma relação de contexto de proveniência e contexto funcional, enfim, uma proveniência funcional, uma proveniência em si. Se a gente pensar em funções de longa duração, no sentido de num arquivo escolar, né, o controle de frequência, né, que seria o livro de chamada, é uma função que ela é permanente, né, ela ultrapassa as diversas estandardizações do produtor, né, mas de toda forma toda essa contextualização, tanto uma perspectiva funcional como uma perspectiva de proveniência, a gente está contextualizando o momento da produção documental. Em relação à norma, eu realmente não poderia fazer uma colocação à medida que eu ainda não fiz nenhuma análise sobre a norma. A Alessandra Pessoa Coimbra pergunta: qual a diferença entre acervo e arquivo? Bem,
Em relação ao que a gente tem utilizado na fundação, né, de acordo com... A gente tem utilizado o termo acervo, né, ultimamente, né, pensando dentro de uma totalidade de documentos produzidos por uma pessoa, mas se a gente pegar o termo acervo, então, em relação aos dicionários da área, enfim, ao dicionário, seria a totalidade, poderia ser entendido como uma totalidade de documentos de uma determinada pessoa, enfim, de uma determinada instituição. O arquivo, nesse sentido da totalidade de documentos, mas eu acho que é uma divisão que ela não diz grandes coisas, que a gente poderia... o termo acervo, ele nos protege de uma série de coisas. Acho que uma grande dualidade de termos que causa muito equívoco na área é a relação entre o termo arquivo e coleção, né? Enfim, já tivemos até uma oficina, acervo, fundo e coleção, acho que até não sei se ela acompanhou, mas que a professora Ana Maria Camargo brilhantemente trouxe a discussão sobre o tema, né? Mas, enfim, dentro de uma perspectiva lá da Fundação, a gente tem utilizado o termo acervo para os conjuntos documentais e a gente tem, dentro da metodologia, adotado agora um campo de origem, que aí determina de onde que seria essa procedência dessa documentação, mas seriam, enfim, por definição, em alguns dicionários, a gente pode ver que arquivo está vinculado ao todo de um conjunto de documentos e outros dicionários vão dizer que acervo seria a totalidade de documentos de uma instituição. Isso dentro de um dicionário, mas depende na perspectiva em que ela gostaria de saber essa distinção. O Mário Alexandre Dantas Barbosa pergunta: qual o nível de interação entre os usuários, normalmente os pesquisadores, né, e arquivistas para definir ou estabelecer o contexto dos documentos? Bem, acho que os usuários, eles se servem do contexto que nós identificamos, né? Enfim, acho que o contexto que interessa esse usuário, o que ele entende por contexto, pode ser variado, né? A gente partiu de um exemplo, né, em que a pesquisadora Maria Silvia havia feito uma pesquisa e para construir um contexto de cruzamento de fontes, né? Então, os usuários, eles fazem dentro de uma pesquisa histórica, ele faz uma construção do contexto, né? O nosso trabalho é identificar esse contexto da produção documental, né? Não seria prever o contexto que o usuário quer. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Para determinar o que a gente faz, esse seria o grande mote, né, desse caminho que a gente fez. O nosso trabalho na organização dos arquivos é identificar esse contexto de produção de documentos, estabelecer as circunstâncias da sua produção. Os usuários, eles podem ter um referencial do que é contexto para eles que é muito variado. A gente não pode trabalhar em função do que o usuário espera em relação ao que é o conceito de contexto, porque aí a gente produziria descrições daquele acervo como na própria Maria Silvia. Ela vai estabelecer uma noção de comunidade, ela vai observar ali, ela vai analisar aquele depoimento, né? E vai tentar construir uma noção de como que funcionava a religiosidade naquele grupo, como eles viviam, de que maneira, como se dava o sustento. Imagina nós pegarmos processos, crimes e classificá-los, identificá-los como religiosidade, comunidade. Isso seria, a gente acabaria com a pesquisa a gente não faria o nosso trabalho, a gente promoveria uma identificação de uma construção. Então, eu acho que tem que ter uma distinção muito clara. O nosso trabalho é identificar a circunstância pela qual um documento foi produzido, é estabelecer esse contexto, esse ambiente que produz esse documento. Já o que o nosso usuário vai entender por contexto pode ser muito variado. Acho que, minimamente, o que a gente uma descrição, tanto uma classificação, uma descrição bem feita, assim, no sentido de uma representação desse contexto, é tudo que o usuário precisa, porque aí ele faz o voo dele, né? Eu acho que a gente precisa ter uma noção de que não há como fazer um trabalho de futurologia, né? De previsão do que quais serão esses usuários, porque ao descrever um conjunto documental para um determinado grupo de usuários, a gente
pode causar um dano irreversível de representar aquele conjunto só para uma determinada comunidade de usuários, e não para todas as outras que podem vir procurar aquela instituição. O Luiz Antônio Santana da Silva pergunta: se a revista As Tropas é considerada função, qual seria o tipo documental proveniente dessa função? Como nomear esse documento? Bem, a revista As Tropas é a atividade, né, que está ali, né? Em relação à iconografia, a tipologia documental que, enfim, tem se identificado é a reportagem fotográfica, né? E essa seria a espécie, enfim, desse documento. Dentro de como a gente faz a descrição de documentos na fundação, essa seria a espécie, e a atividade é a revista As Tropas, né? E que o agrupamento se dá por todos que obedecem a uma mesma atividade, mas a espécie documental, enfim, é a reportagem fotográfica. Muitos elogios aqui da sua palestra no chat, Camila, e algumas pessoas perguntam se será possível você disponibilizar a página da bibliografia, já que o slide passou muito rápido. Tá. Eu posso exibir de novo o slide, eu peço desculpa a todos. Peraí, eu faço uma nova exibição do slide das referências. Acho que, como isso fica gravado, enfim, enfim, na live, enfim, a gente pode, depois as pessoas podem consultá-lo. Não sei se acho que foi o suficiente, né? Mas acho que talvez sim. Todo mundo te agradece, te parabeniza pela ótima oficina. E eu tenho aqui uma última pergunta do Mário Alexandre Dantas Barbosa, que diz: o apontamento do Terry Eastwood sobre o valor comprobatório do documento não está impregnado de uma visão positivista já superada em vários campos do conhecimento? Olha, os documentos como prova, eu acho que essa não é uma discussão, né? Bem, os documentos são provas de atividades, né? Eles são criados para comprovar atividades, eles são representações dessas ações e dessas determinadas atividades. Seria muito ingênuo, talvez, a gente entender que o valor probatório dos documentos, todo documento é prova de uma determinada ação. A gente não está discutindo os conceitos de veracidade da informação ou outros elementos. Um documento ele é produzido para, numa determinada circunstância, para cumprir uma atividade. Os documentos eles não são produzidos por um diletantismo, assim, né? Eles são produzidos por uma necessidade da produção documental. E eles são provas daquele momento que ele foi produzido. Foi produzido por um determinado objetivo, por uma determinada atividade. Eu acho que o conceito de positivismo, ele não, e nesse sentido, ele não entra nessa perspectiva. Isso aí seria uma interpretação. Eu acho que a gente passa ao largo disso. A produção documental ela vem dessa necessidade, assim, a qualificar uma determinada noção como positivista ou uma interpretação, é isso a gente pode deixar para os nossos usuários. O que cabe, que a gente deve fazer no nosso tratamento documental e que seria essa regra de ouro, essa chave mais importante, é determinar esses elementos. O Terry Eastwood, quando ele faz aquela afirmação sobre esses valores, prova um determinado momento, como aquilo aconteceu, qual é aquela ação, é a circunstância, né? Eu trago a definição do Eastwood, que é uma definição de 92, que ele fez uma palestra de 92 e depois foi publicado na Arquivária de 93, porque ela traz esse elemento da circunstância, né? Ele vai contar, o documento ele é produzido em um determinado momento, né? Ele está vinculado ao título que ostenta o livro Tempo e Circunstância, né? Uma circunstância no tempo. Agora, as possíveis interpretações em relação a esses conceitos, elas são fora disso. Eu acho que se a gente relativizar a função do documento e por conta de elucubrações em relação ao positivismo, a gente vai estar fazendo qualquer coisa menos do que nós deveríamos estar fazendo. A Clarissa Sommer Alves diz:
A noção da prova de atividade em arquivística não coincide com a mesma noção de prova problematizada e desconstruída na área da história, por exemplo? Não diz de uma verdade histórica, mas sim a verdade quanto ao desempenho da atividade. Não seria isso? Não, acho que a noção de prova, ela não tem noção, ela não é a noção de verdade. Isso também entra no viés interpretativo. A gente está trabalhando a noção, o valor probatório, são provas de uma determinada ação. Isso é tão inerente ao documento, a gente não está qualificando, né, em relação à verdade daquela atividade. É rotineiro, algo, é extremamente rotineiro nesse sentido. A gente não estaria discutindo, assim, eu acho que veracidade, verdade de uma atividade existe, ela demanda um documento. Então, eu não acordo de manhã e falo que eu vou fazer a chamada de alunos por diletantismo, assim, enfim, vou dar uma aula e eu preciso registrar essa frequência. Então, assim, é uma coisa que ela tá tão brincada no nosso cotidiano que é isso. Qual que é a prova? Eu posso usar esse documento, ele vem de um viés administrativo. Então, eu vou executar uma aula e uma das coisas que me cabe é o controle da frequência dessa função, dessa atividade, controle da frequência. E aí, com isso, eu vou fazer uma lista de chamadas. Agora, vou questionar a veracidade da função controle de frequência. Qual que é a prova? Bem, eu fazer essa chamada é a primeira coisa, ela é prova daquele momento, aquela atividade demandou essa necessidade de ter um controle de frequência. A gente não entra em relação à verdade sobre a atividade. Eu acho que esse que é o caminho que a gente precisa tentar não fazer, né? Tipo, o que a Maria Silvia faz em relação à fonte, ela vai analisar os termos daquela fonte, construir outras questões em relação àquele documento. A nós, ao identificar um processo clínico, seria estabelecer a sua espécie e a sua atividade, a sua data, o seu produtor. E os usos que foram feitos deles são secundários, buscam essa reserva de sentido desse documento. Então, a gente não entraria nesse sentido, né? Esse valor de prova, eu acho que documentos provam uma ação, eles são fruto de uma atividade, eles são fruto de uma determinada ação, né? Eles são necessários, originários e todas, enfim. Acho que a gente não entra no conceito de verdade. Sim, a Clarissa complementa. Nesse sentido, que eu levantei a diferenciação dos olhares que são lançados na análise de contexto arquivístico. Meu comentário foi justamente corroborar, não para discordar. Como a gente finalizou com as perguntas, gostaria de agradecer a Camila e antes de passar a palavra para ela se despedir, apresento a vocês mais uma vez o nosso banner que tornam possível o nosso projeto aqui na Fundação, essas e outras oficinas, né? O nosso agradecimento a essas marcas. E gostaria de lembrá-los que o nosso formulário ficará disponível durante 24 horas. Então, vocês têm aí esse período para finalizar o preenchimento. E também lembrando que a nossa próxima oficina será no dia 10 de junho e ela será uma edição especial da Semana Nacional de Arquivos em parceria com a Associação de Arquivistas de São Paulo, sob o título Forma, Integridade e Reprodução em Projetos Descritivos. Ela será ministrada pela professora Ana Célia Navarro de Andrade. Aguardamos vocês no nosso próximo evento e eu passo a palavra agora para a professora Camila. Queria agradecer, Jéssica, a mediação, né? Todo mundo que também está aqui no apoio, a Laura, e agradecer, enfim, também as perguntas, a todos que nos assistiram. Obrigada.